Bom dia para você que está aí acompanhando a gente, vendo a gente pelo Facebook do Toninho Moré. Nós estamos de volta para vocês, ao vivo, direto da redação do blog do Toninho, direto da redação da agência Moré Comunicação. E estamos aqui em nome de Vencescred Consignado. Olha, Vencescred Consignado tem a solução para você que está precisando de dinheiro rápido e sem complicação, tá bom? A Vencescred Consignado está situado na rua Campos Sales, número 21, centro de Presidente Venceslau. O Sidney e toda a sua equipe está aguardando você nesta quinta-feira, amanhã também, para você fazer aí o empréstimo necessário, ok? A Vencescred Consignado, vou repetir, está situada na rua Campos Sales, número 21. Estamos aqui também em nome do Lojão do Amigo Bonfim, onde tudo é bom, bonito e barato. De verdade, o Lojão do Amigo Bonfim está situado na praça ao lado da Rua da Feira de Quarta, em Presidente Venceslau. Utilidades domésticas, brinquedos, roupas, calçados, ferramentas, artigos escolares, artigos para escola, artigos de informática também. Lojão do Amigo Bonfim, uma grande loja de Presidente Venceslau. Estamos também aqui em nome de Assim Internet do Seu Jeito. Bom, antes de bater um papo com a Cacau Freitas, que está aqui ao nosso lado, sobre o Outubro Rosa, eu quero informar a população de Presidente Venceslau que nós tivemos, nas últimas 12 horas aí, nós tivemos 92 milímetros de chuvas em Presidente Venceslau. Choveu ontem 67 milímetros, ontem à noite, né? Tivemos aquele pé d'água ontem à noite, uma chuva forte, e hoje nós, durante a madrugada, a partir das 3 horas da manhã, até agora pela manhã, nós tivemos mais 35 milímetros, né? Então, somando tudo isso, nós tivemos aí 92 milímetros de chuvas em Presidente Venceslau. Uma informação aí para quem está acompanhando o nosso blog, também acompanhando o nosso Facebook. O assunto com a Cláudia Freitas, de 45 anos, moradora de Florianópolis. Ela é coach empresarial na área de treinamento de empresas e ela tem um projeto chamado Escolha Viver, Projeto Vida. O assunto é o Outubro Rosa, exatamente um momento em que nós estamos vivendo em todo o Brasil, que é um mês da prevenção do câncer de mama. E ela está em Presidente Venceslau através de uma parceria da Secretaria de Saúde, da ETEC, do Lions Visão, da Associação Comercial, Associação dos Aposentados, Sindicato dos Bancários, Sindicato do Comércio, do fotógrafo Caio Lanziani, também do Boticário e da Mari Kay. E nós vamos conversar com ela sobre essa questão de câncer de mama, né, que as mulheres precisam se prevenir, precisam prestar atenção nesse detalhe. Cacau, posso te chamar assim? Claro. Bom dia a todos. Obrigada pelo convite, por estar aqui. É uma honra, né, para mim. Estar a segunda vez em Presidente Venceslau. Então, assim, pode me chamar de Cacau, porque como todos me chamam, na verdade, todos me conhecem por Cacau. Ô, Cacau, você é coach? Eu sou coaching. Eu tenho 2 formações, uma de coaching e uma de neurocoaching. Então, eu tenho várias formações, na verdade. Quando eu fiz o meu mestrado na Universidade Federal de Santa Catarina, eu comecei a trabalhar eu fiz o meu mestrado na área de gestão do conhecimento e a minha linha de pesquisa era adoecimento no trabalho. E eu fui me apaixonando pela área de desenvolvimento humano. Fui conhecendo, fui entrando, e aí depois disso eu fui fazendo várias formações. Aí eu fiz uma formação em treinamento comportamental de alto impacto, fiz PNL, fiz 2 formações de coaching, tenho especialização, e aí publiquei livros, tenho artigos científicos publicados da época da área de mestrado. Então eu fui sempre desenvolvendo na área humana. Então fui trabalhando. E na época que eu estava fazendo mestrado, eu tive câncer a primeira vez, aos 38 anos. Antes da gente entrar nessa questão do câncer, vamos falar sobre o adoecimento no trabalho. Existe? Sim, existe adoecimento no trabalho. O porquê, Cacau? Por vários fatores, é multifatorial. Então, a gente fala de estresse, por exemplo, no trabalho. O que é o estresse no trabalho? As pessoas
falam do estresse como um vilão, mas na verdade o estresse não é um vilão. A humanidade só evoluiu graças ao estresse, porque na época das cavernas, quando o homem saía para caçar, se não fosse o estresse, que é a reação que faz de luta e fuga, o homem não poderia sobreviver. Porque imagina, quando ele visse algo, uma fera, um ataque, algo iminente, um perigo iminente, ele não teria uma reação. Então, o estresse, na verdade, é uma reação natural a toda sensação de luta ou fuga, ou quando eu tenho que tomar uma decisão difícil. O que hoje acontece muito com a questão do estresse no trabalho é que nós vivemos em permanente estado de estresse. E isso sim. Então, assim, outros fatores. A carga de trabalho, existe a subcarga e a sobrecarga. Ao contrário do que algumas pessoas falam, que chega a ser um absurdo, quando você fala de sobrecarga de trabalho, são pessoas que trabalham muito, e subcarga é aquele que não faz nada. Não é isso. Uma subcarga de trabalho, por exemplo, que causa problemas danosos. Você imagina que você é um jornalista, você estudou para isso, você tem uma grande capacidade e você é contratado numa empresa, de repente, para assumir daquilo que você se propôs, que você estudou, que você tem de melhor para oferecer. E aí você é rebaixado, colocado numa função, e aí não é a questão... Aqui nós não estamos falando de uma questão de ser bom ou ruim. Não é demérito estar numa posição abaixo. A questão é quando o seu trabalho é subcondicionado. Então, assim, você tem capacidade para muito mais e você está fazendo algo muito menos. Então, como é que você se sente? Frustrado, não é verdade? Você pensar, mas eu estudei tanto, eu fiz tanto, e hoje eu sei tanto, e eu estou sendo subjugado na minha capacidade de trabalho. Então, isso é uma subcarga de trabalho. Uma sobrecarga de trabalho, aí sim, é realmente o trabalho em excesso. Nós todos precisamos de pausas regulares. Nós precisamos ter momentos de entender que assim, o meu cérebro ele precisa ter momentos a gente chama da atenção difusa, quando você tem atenção focada, atenção difusa. Então, quando você está fazendo milhares de coisas ao mesmo tempo, você está com uma atenção difusa. Quando você tem uma atenção focada, você trabalha naquilo. Só que, daqui a pouco, o que você precisa? Parar, fazer outra coisa, para que você desconecte daquilo e o seu processo criativo continue funcionando. Então, são várias situações. Tem outros fatores, as fofocas, as picuinhas. Então, são N fatores que se estuda, tá? Humilhações. O setor bancário é um setor, na época que nós estudávamos muito, é muito grave, porque assim, se colocam metas absurdas, às vezes acima da capacidade humana, e aí as pessoas trabalham feito malucas para poder alcançar essas metas. Isso é um exemplo, né? E aí, de repente, na hora vamos ver quem conseguiu as metas, quem não, por que você não conseguiu, mas você é um estúpido. E existem esses fatores, nós estudamos isso. Então, essas coisas vão causando uma questão muito grave. A questão de você estar sendo comparado o tempo todo ao outro, ou de você se comparar ao outro. Então, isso vai gerando ansiedade, frustração, depressão. Então, são vários fatores, né? E dentro de uma situação de trabalho, principalmente dentro de uma empresa, você tem que pensar que você trabalha com o quê? Com pessoas. Pessoas que pensam diferente. Se não aprendermos a nos respeitar, começam a criar conflitos muito graves. Então, são vários fatores, assim. E aí, o meu estudo, especificamente, foi o adoecimento do trabalho docente da Universidade Federal de Santa Catarina, que os professores sofrem um adoecimento muito grave. Então, por várias questões. Aí vem a depressão, vem a ansiedade, tudo isso, né? Sim, vem a depressão, vem a ansiedade, vem casos de alcoolismo, vem suicídio, que pouco se fala, né? Tem aumentado muito o número de suicídios. Então, assim, doenças, assim. Então, várias doenças são geradas por conta da angústia, da frustração, de você trabalhar e você não se sentir reconhecido. As pessoas acham que, principalmente no trabalho do professor,
A questão principal é o salário, não é o salário. Obviamente, o professor precisa ser melhor remunerado, mas esse não é o fator principal. A nossa sociedade, principalmente no Brasil, ela não valoriza o professor, né? E isso é muito grave. Os pais geralmente não valorizam, os alunos não respeitam os professores. Então, estamos vivendo tempos muito complicados e isso tem gerado problemas muito graves. Tudo isso você trabalha nessa questão do coaching empresarial que você desenvolve pelo país? Na verdade, assim, eu trabalho com coaching, eu trabalho com life coaching, que eu trabalho com coaching diretamente com pessoas, atendo pessoas, e trabalho com treinamentos. Eu tenho alguns treinamentos, eu tenho uma empresa chamada Instituto Refletir, que foi criada em 2005, porque eu trabalhava com pós-graduação. A gente começou na área de pós-graduação e, como depois de fazer no mestrado, eu fui mudando para a área de treinamento, de desenvolvimento humano, por me apaixonar pela área. E aí fui me desenvolver nisso. Então, nós trabalhamos principalmente as competências emocionais das pessoas. Essa é a minha área, basicamente, na minha empresa, a gente trabalha com desenvolvimento de pessoas. Então, tem várias empresas que trabalham com as partes mais técnicas, nós trabalhamos mais com a competência emocional das pessoas, né? Com líder coaching, então, assim, é nesse sentido. Para quê? Porque todos esses estudos me comprovaram que, às vezes, só a parte técnica não é suficiente para você lidar com toda a avalanche de situações que estão nas relações de trabalho. Inclusive, nós temos um treinamento, que é um treinamento muito interessante, que é a competência emocional nas relações de trabalho. E a gente trabalha dentro das empresas, ele é totalmente vivencial, né, de dinâmicas, para a gente mostrar para as pessoas quais são as relações de conflito que se estabelecem, como que eu aprendo a respeitar o outro e, principalmente, a me respeitar. Quais são os limites que eu devo respeitar em mim, que eu não posso aceitar que sejam impostos pelo outro, mas também que eu aprenda a respeitar o outro, né, como meu parceiro de trabalho, porque uma empresa é uma família, onde você passa 8 horas, normalmente, ou até mais, muito mais do que você passa em casa. Então, você convive com essas pessoas diariamente. Bom, eu vou aproveitar que a Cacau está aqui, eu vou fazer uma pergunta para ela bem interessante, que muitas pessoas dizem, até tem um ditado sobre isso, faça o que você gosta, que você nunca vai trabalhar na sua vida. Essa é uma frase real? Eu não gosto muito dessas frases assim, muito de efeito, né? Eu acho que, assim, é verdade, é. Claro que quando você faz algo que você ama, obviamente, isso tem um valor fantástico. Porque isso tem o quê? Tem a motivação. Você levantar todo dia para fazer algo que você ama. Eu faço o que eu amo. Tá? Mas eu já fiz o que eu não amava. E realmente isso é horrível. Então, ela, em parte, sim. A questão é que ela não é mágica. O fato de eu fazer o que eu amo não significa que não haja problemas, não hajam frustrações. Entende? Então, assim, faça o que você ama para você se sentir motivado. Mas não é que você não vai ter que trabalhar. Não. O trabalho é duro sempre. Porque para nós nos desenvolvermos na vida, o trabalho é duro. Sempre. Então, assim, às vezes as pessoas me perguntam, eu tenho uma estratégia para mim, que agora, depois que eu acabei a quimioterapia, esse ano foi um ano bastante difícil, desafiador para mim, mas eu tenho um hábito de acordar às 4h30 da manhã. Eu durmo muito cedo, para mim não é um sacrifício. Eu realmente gosto de levantar às 4h30 da manhã para estudar. Como eu estudo muito, é um horário para mim que eu me sinto assim. Porque não tem telefone tocando, não tem e-mail, não tem nada. Então, eu me concentro, porque eu preciso estudar bastante, para o trabalho que eu faço. Aí as pessoas dizem, mas todo mundo tem que levantar às 4h30 da manhã? Não. Essa foi uma estratégia que eu descobri, testei várias e descobri que essa é uma que funciona muito bem para mim. Agora, você imagina uma pessoa que não funciona, ela resolver fazer isso. Porque, assim, nós precisamos trabalhar para nos desenvolvermos. Então, é essa a questão. O trabalho existe e nós vamos trabalhar sempre. Mas é importante que a gente faça, sim, o que a gente ama. Ou, pelo menos, o que a gente gosta.
né? Olha, quem quiser fazer perguntas para nosso trabalho, nossa entrevista, eu estou conversando com a Cláudia Freitas, de 45 anos, é a Cacau, ela é coach empresarial, e está aqui em Presidente Venceslau para falar sobre o Outubro Rosa. Até agora nós não entramos no assunto ainda, né? Mas a Cacau é uma paciente de câncer de mama, e ela está envolvida aí na questão de sensibilizar as mulheres na importância da prevenção do câncer de mama. Por isso que ela está em Presidente Venceslau, ela é de Florianópolis, e nós vamos falar sobre esse assunto agora. Ô Cacau, dá para prevenir realmente o câncer de mama? Isso, eu tive câncer há 7 anos atrás e eu fiquei muito doente com o tratamento do câncer, tá? E aí, como eu fiquei muito doente, como eu disse, eu trabalho, estudo bastante, uma das coisas que mais me afetou era o fato que eu não conseguia trabalhar e nem estudar. A minha concentração, eu não conseguia me concentrar, comecei a ficar com depressão, mas eu não aceitava que eu estava com depressão. E aí eu fui entendendo esse processo, levou uns 2 anos, e aí eu fui parar numa nutróloga. E eu fui aprendendo muito, porque assim, eu descobri, ela foi pesquisar, fazer exames que médico nenhum tinha feito. E realmente, assim, eu fiz exames de serotonina, tinha zerado a serotonina. Exames de noradrenalina, dopamina, estavam todos muito baixos. Então, isso está afetando o quê? Diretamente o nosso cérebro, né? A vitamina D estava baixíssima, ferro baixíssimo. Então, assim, eu estava com vários problemas, não tinha mineral, não tinha zinco, aminoácidos estavam faltando no meu organismo. E os médicos me diziam assim, não, mas você está ótima. Eu estava péssima, porque eu engordei 27 quilos em 3 meses. Eu sentia dores absurdas nas articulações. Mas isso depois da doença? Depois, no tratamento, porque a doença foi tirada rapidamente, quando comecei o tratamento. E aí, o que aconteceu? Eu fui descobrindo nesse período que eu queria me recuperar. Eu queria recuperar a minha saúde, porque eu queria voltar a trabalhar, eu queria voltar a viver. E aí, ela comecei a fazer tratamentos ortomoleculares, que são, na verdade, são vitaminas e minerais. No caso, eu fui fazendo todos injetáveis, porque meu estômago e intestino estavam muito prejudicados, então eu não conseguia absorver nada. Como eu comecei a ter melhoras, e eu sempre tive uma veia pesquisadora, porque eu sou pesquisadora também da Universidade Federal, eu comecei a querer descobrir o que estava acontecendo para entender. E aí, sim, descobri que eu tinha doença celíaca, eu sou celíaca, descobri. Eu fiquei diabética por conta do tratamento. Então, eu comecei a tomar todos os cuidados. Eu tirei o glúten, comecei a melhorar a minha alimentação, comecei a estudar sobre alimentação e comecei a melhorar. E se passaram, assim, uns 2 anos. Aí eu fui morar no Canadá. Fiquei 1 ano no Canadá, e aí lá foi um desafio maior ainda, porque tem várias tentações, né? E eu tive que cuidar muito da minha alimentação. Eu ia para a universidade, eu carregava a minha comida para todo lugar, tal. E eu vi uma melhora muito grande. Quando eu voltei, eu decidi que eu ia fazer essa palestra, esse projeto. Eu criei esse projeto em 2016. Para quê? Porque eu entendi, já em todos os estudos que eu tinha, que sim, que nós podemos prevenir o câncer. Apenas 10% dos casos de câncer, isso é comprovado cientificamente, são genéticos. 10%. 90% do câncer hoje é, sim, por estilo de vida. Pelo estilo de vida moderno. Nós estamos sempre nos intoxicando com uma alimentação muito ruim. Por que isso? Nós temos que pensar que assim, o nosso corpo produz células o tempo todo. Então, dentro de 2 semanas, 1 mês, nosso corpo está totalmente com suas células renovadas, todas. O que acontece? É muito difícil para um corpo reconstruir tecidos, né? Porque o nosso tecido ele tem vida útil, ele vai se reconstituindo. O que nós fazemos? Nós damos alimentos de má qualidade, ou seja, nós ingerimos matéria-prima de má qualidade. Como é que
essas células vão se reproduzir se elas estão obtendo uma matéria-prima ruim. Então, o que acontece? Nós vamos causando problemas dentro do nosso organismo. Nós temos também células chamadas células killer, são células assassinas, porque todos nós produzimos, durante a nossa vida, células defeituosas, células cancerígenas. Tá? Só que essas células killer, elas vão matando, elas conseguem matar essas células defeituosas. Só que quando nós não conseguimos manter o nosso organismo saudável, nós estamos suscetíveis a muitas doenças, inclusive ao câncer. Então, doenças degenerativas, doenças autoimunes, todas essas doenças hoje, elas estão sendo desenvolvidas pelo nosso estilo de vida. Então, hoje, eu tenho uma alimentação muito saudável. E agora, ao passar pelo câncer a segunda vez, em março eu descobri que eu estava com câncer, eu passei por 4 cirurgias esse ano e 4 quimioterapias. E eu estou aqui um mês depois da última químio. Então, assim, há um fator de determinação da minha vontade, mas principalmente de todo um cuidado com a minha saúde. Como eu faço um tratamento ortomolecular, durante a quimioterapia, eu estive muito forte, eu consegui me manter muito forte. Claro que eu tive alguns episódios normais, alguns efeitos da quimio, mas a minha recuperação foi muito rápida e muito boa. Então, isso eu atribuo a vários fatores, principalmente a uma alimentação muito adequada, tá? aos cuidados muito adequados, e principalmente, aí vem o fator emocional, de como que eu lido com a doença, como que eu enfrento essa doença. Tá? E não é só a doença, na verdade, são vários fatores. Vocês imaginam que quando a gente entra num fator de estresse muito grande, as pessoas começam a ter o quê? Problemas de estômago, várias gastrites, várias úlceras, dores de cabeça. O que acontece? Isso vai gerar câncer no estômago, porque isso está sendo ferido, machucado o tempo todo. Câncer de intestino, por exemplo, ele é um câncer que poderia ser evitado. Principalmente por causa da questão da nossa alimentação. Então, nós estamos, sim, e essa é uma bandeira que eu levanto sempre, nos intoxicando. Aí as pessoas me perguntam, mas o que você come? Comida de verdade. Não tem segredo. Não precisa ir para a loja de produtos naturais e gastar uma fortuna. Comida de verdade. Se você come comida de verdade, você está fazendo um bem ao seu organismo. Hipócrates, o pai da medicina, já dizia 500 anos antes de Cristo, faça do seu alimento o seu remédio o seu alimento. Então, na raiz da medicina, nós já aprendemos isso. E o que nós estamos fazendo? Nos entupindo de veneno. E aí, depois, quando a conta chega, porque a conta chega para todo mundo, a gente não sabe o que fazer. Então, mas agora eu já tive o câncer, como que eu faço? Muda. É possível mudar a qualquer momento da nossa vida. Eu não tenho que me culpar porque eu até agora me alimentei mal. Eu me alimentava muito mal. Eu comia muita porcaria. Mas, assim, a partir do momento que eu tomei uma decisão que eu queria mudar, eu mudei, ponto. Eu não posso mudar o passado. Eu não posso mudar o passado. Mas eu posso fazer de agora. E aí eu escuto muito, Toninho, assim. Mas, Cacau, tu te cuida tanto e teve câncer 2 vezes. Agora, imagina se eu não tivesse me cuidado. Quão pior seria. Eu passei por um processo de câncer esse ano, de março até dia 17 de setembro, que, graças a Deus, eu estou ótima. Isso porque eu mantive uma alimentação muito saudável, fazendo suplementação, fazendo o repouso necessário, respeitando meus limites e mantendo a minha mente sempre firme. Eu vou e quero ficar saudável. Então, isso sim faz com que tudo isso ajude para que eu tenha uma melhora. Agora, essa questão da prevenção em si, né? Que nem essa questão do toque na mama, isso tudo é realmente muito necessário. Muito necessário. Mas eu vou até contar o meu caso. As 2 vezes, nenhuma das 2 vezes foi descoberto nem por toque, nem mesmo por exame. Foi instinto mesmo. Eu fui fazer um exame
e apareceu uma calcificação e foi feita a mamografia e deu tudo certo na mamografia. E eu falei para a minha médica, que é minha amiga, eu disse, eu quero fazer biópsia. Ela, assim, tem certeza? Mas deu tudo certo. Eu disse, não, eu quero fazer biópsia. Da outra vez, ele estava escondido lá atrás. Fizemos a biópsia, deu câncer. Mas nem ressonância, nem mamografia, não apareceu nada. E aí, ao retirar esse bloquinho de calcificação, ele vai de novo, ele vai para o anátomo patológico. Quando voltou que eu estava com câncer de 4 milímetros. E aí, imediatamente, acionamos os médicos para poder fazer a cirurgia e retirar as 2 mamas, que aí eu disse, não, agora eu quero tirar tudo. E quando retiraram essa aqui, que eles tiram um disco das glândulas mamárias, vai de novo, todo o material vai de novo para o anátomo patológico para análise, né? Isso é obrigatório no Brasil. Tinha mais 5 tumores. E nenhum foi detectado. Então, assim, é importante, sim, o toque. Eu fiz uma pesquisa, inclusive, com mulheres, que eu escrevi um artigo científico, que está indo para a revista científica. Várias delas, alguns médicos diziam, não, é insignificante, é só um nódulozinho, fibroadenoma, a gente vai acompanhar a cada 6 meses. E elas teimaram e foram fazer outras coisas e descobriram que era o câncer. Então, assim, o toque é importante. Algumas descobriram com o toque, tá? Mas é importante que a gente se mantenha, sim, fazendo os exames regulares, as mamografias, porque a medicina tem evoluído muito, graças a Deus. Tá? Ultrassom, ter um cuidado. Ontem eu estava assistindo uma entrevista falando no jornal e uma mulher dizendo que ela tem muito medo. E há isso, as mulheres, não só as mulheres, mas os homens também, né? Porque o câncer acomete, o câncer ele não tem preconceito, né? Ele acomete qualquer pessoa, de qualquer idade, qualquer raça, cor, não importa. Então, assim, é importante que você não tenha medo de tomar os cuidados necessários. Então, ontem também eu ouvi uma médica dizer na televisão que, assim, que nós devemos buscar a doença. Não, nós não devemos buscar a doença. Nós devemos buscar a saúde. Cuidar do nosso corpo, estar atento, porque, sim, pessoas que se cuidam também adoecem. Só que quando a doença encontra alguém que está tomando os cuidados necessários, vai ter muito menos efeito. Porque hoje, quer dizer, os tratamentos do câncer têm melhorado muito, mas ainda são dolorosos. Então, nós podemos diminuir isso. Então, isso é um fator muito importante. Tomar os cuidados, estar atento ao que nós temos aqui hoje à disposição na medicina, mas cuidar da sua saúde. Isso é muito, muito importante. Nós temos alguma pergunta? Não? Bom, então você está fazendo esse trabalho em Presidente Venceslau, como vocês ouviram, a alimentação é um ponto básico, quase que 90%. Exatamente. Alimentação e exercício físico. Tá? Por quê? Nosso corpo se relaciona com o mundo através do movimento. Então, assim, eu preciso me movimentar, porque senão eu começo a ter problemas nas articulações. Então, as pessoas dizem, mas eu não gosto de fazer exercício, eu não gosto de comer comida saudável. Ok, problema seu. Eu digo bem assim, problema seu. Porque você vai pagar uma conta, e vai ser uma conta muito alta. Você está disposto, você está preparado para pagar uma conta alta? Então, e quando for com os nossos filhos? Porque eu vejo muitos pais alimentando seus filhos de uma forma completamente irresponsável. Irresponsável. Então, não é que a gente não possa comer bobagem. Não é isso. É que a regra tem que ser a boa alimentação. A bobagem, a porcaria, ela tem que ser exceção. E não o contrário. Agora, relação de tudo isso com a área psicológica, a área de espiritualidade. Isso é muito importante. Muito importante. Buscar bons profissionais, ter fé.
quando eu falo assim, isso é uma coisa que eu falo na palestra, que são os fundamentos da saúde, que é a alimentação, exercício físico, repouso, a fé, a gratidão, afeto, tudo isso é importante. Por quê? Porque assim, você imagina se eu estou... Todos nós temos problemas, seja câncer, seja um problema financeiro, seja a morte de alguém, a nossa vida é feita de transitoriedade. Então, assim, a todo momento nós somos surpreendidos com coisas que nós não gostaríamos e nós temos que lidar com ela. Isso é para todo mundo. Tá? Então, não adianta vender uma ideia falsa de que a sua vida vai ser feliz, perfeita, se você fizer isso. Não existe perfeição. Aliás, a palavra perfeito vem do latim que é perfectum, ou seja, é feito até o fim. Então, nós somos seres perfectíveis. Então, nesse sentido, a gente tem que pensar aqui, eu tenho fé em quê? Eu tenho fé em Deus, seja lá como você quiser chamar, como você quiser, mas é importante que você acredite que você não está sozinho, não está desamparado, mas fazer a sua parte. Porque às vezes eu ouço muito, e muita frequência nas pesquisas, que assim, nós vamos... não, mas Deus vai prover, Deus vai me curar. Ok, mas o que você está fazendo para se curar? Por que eu tenho que colocar a responsabilidade toda nas mãos de Deus? Não é verdade? Deus é poderosíssimo, mas Deus vai ajudar a todo mundo, a todos nós. Então, Ele não vai criar privilégio, Ele não vai cuidar de mim e vai deixar de cuidar de ti. Então, eu tenho que entender que a minha fé, ela tem que ser uma fé ativa. Eu confio na cura, eu confio na base desse Deus, desse Pai, mas eu tenho que fazer a minha parte. Eu preciso fazer a minha parte, porque eu sou responsável por este corpo. Essa é a real casa que eu tenho, é só essa. Muito bem. Cacau, você quer falar mais alguma coisa relacionada a essa questão da prevenção do câncer? Bom, eu só quero convidar a todos, porque hoje como é que é o nome do lugar? Na Associação do Comércio, nós vamos ter a palestra que é Escolha Viver, que esse é o projeto. E o nome é exatamente por isso. Tudo na minha vida eu faço escolhas, né? E todas as escolhas têm consequências. Então, eu sempre digo que toda escolha implica em perda. Quais são as escolhas que eu estou fazendo para a minha vida? Então, essa palestra é uma palestra no sentido de elucidar esse momento. Eu tive a experiência de câncer 2 vezes e me mantenho firme em tudo que eu digo, acredito em tudo que eu digo. E quem quiser vir vai ser assim, um prazer imenso, porque eu acho que vale muito a pena a gente aprender um pouco mais sobre nós mesmos. Nós teremos essa palestra, onde vai ser? Na Associação do Comércio, às 19h30. No Sindicato dos Comerciários. Sindicato dos Comerciários, é no salão de festa, Fátima, por favor, é no salão de festa ou aqui no centro? Na Comandante Antenor Pereira, salão de festas, então às 19h30. Bom, a Cacau deu uma verdadeira aula, né? Eu tive um prazer muito grande de conversar com a Cacau e a gente conversaria muito tempo aqui, se fosse necessário. Não se esgota, né? É um assunto que não se esgota. Muito obrigado, Cacau. Muito obrigado. Prazer pelo seu trabalho. Olha, prazer por essa... parabéns, tá? Por essa dedicação que você está tendo, porque muitas pessoas precisam receber esse tipo de informação que você está passando. Nós temos aí, quando a gente nota que existe um câncer na família, né? A gente aprende muitas coisas, entendeu? Principalmente a gente muda o nosso jeito de ver a vida, né? A gente muda o nosso jeito de ver a vida e também nota que existe essa confusão toda que a gente nunca se deu conta, que é relativa à alimentação, a comportamento, que vai nos fazer mal. A conta vem realmente. Vem. Você sabe que até pensando, como eu já trabalho com isso há muito tempo, nós criamos o Projeto Vida. O Projeto Vida é uma consultoria que a gente faz em hospitais, em clínicas, para
ajudar os trabalhadores dessas áreas que vão trabalhar com pessoas doentes para como lidar com isso. Então, é uma nova abordagem ao tratamento oncológico. Não temos nada da parte técnica, porque eu não sou médica, não sou psicóloga, nem nada disso. Nós vamos trabalhar a parte comportamental para ajudar. Porque realmente é muito difícil você estar lidando com alguém que está sofrendo. Como que a gente faz isso? Né? E há muita confusão. Muita. Um diz uma coisa, outro diz outra. Aí é sempre uma confusão. Então, a gente criou o Projeto Vida, que significa verdade, identidade, dinâmica e acolhimento. E aí, dentro desses pilares, a gente faz um trabalho belíssimo de consultoria, que é muito legal mesmo. Obrigado a Cacau, que esteve aqui, a Cacau Freitas, ela é de Florianópolis, 45 anos, é coach empresarial e vai fazer a palestra hoje lá na sede do Sindicato dos 5 Comerciários, em Presidente Venceslau, na Comandante Antenor Pereira, tá bom? Começa às 19h30. E nós estivemos aqui em nome da Vencescred Consignado, que tem a solução para você que está precisando de um empréstimo, na rua Campos Sales 21, em Presidente Venceslau, também do Lojão do Amigo Bonfim, onde tudo é bom, bonito e barato de verdade, e ainda dá, assim, internet do seu jeito. Eu sou o Toninho Moré, sempre estou por aqui no nosso Facebook, também no blog do Toninho, com informações importantes como essa do Outubro Rosa, com a presença da Cacau. Obrigado a todos pela audiência, a gente volta a qualquer momento. Bom dia.